e sempre com professores renomados e de áreas correlatas falando sobre o mesmo tema. Sempre começa com o objetivo do livro, o que ele quer exatamente trabalhar, o conceito de tributo, legalidade, medidas provisórias. Sempre ele tem 3 questões que provocam o leitor a respeito da matéria em foco. Além disso, ele começa com notícias de jornal que fazem aproximação entre o direito tributário real e o direito tributário legal. Abre essa situação com Collor, faz maior choque e revoluciona toda a economia, com uma notícia da Folha de São Paulo, 17 de março de 1990, há 18 anos atrás, do Clóvis Rossi. E depois, ele traz a lei do empréstimo compulsório para que seja analisada. Depois, uma entrevista do Luiz Nassif com o Collor, contando como é que foi a época. Eles chamaram o Ibrahim para ser do Banco Central, depois descobriram que tinham convidado o ministro errado, para convidar outro Ibrahim. O convidado nem falava português. E os problemas de desacordo da equipe econômica, então trazendo toda essa história. Depois o artigo do Sotomayor Borges, depois o artigo do Marco Aurélio Greco, depois o artigo dessa economista espetacular, mostrando o pico de inflação e o que aconteceu antes e depois, nos outros planos de estabilização. Por fim, vejam, eu trago um economista falando, um doutrinador falando, outro doutrinador falando, os jornais falando sobre o plano, a lei falando sobre o plano, leis, jornais, doutrinas diversas, e depois os tribunais, como decidiram a respeito do plano. Uma decisão histórica, juiz relator Américo Lacombe, cassado na ditadura, está acabando aqui, acabou meu tempo, cassado na ditadura, apelado Fábio Conde Comparato, o primeiro julgado em mandado de segurança, ordenando, determinando a liberação dos reais. Bom, e aí, só passando rapidamente, fato gerador da obrigação tributária, trabalho com o caso FHC, depois a saga do fim social, trabalhando com um economista especialista em previdência social, a Isabel Derzi também. Matrix, o filme que brinca aqui com a história de validade, vigência e eficácia. E para estudar essa matéria, julgamento do Supremo sobre a 9718 e a IPMF da emenda constitucional número 3. Capítulo 10, o Big Brother, analisando a autonomia municipal e responsabilidade fiscal. Texto do Roque Carrasa e do Francisco Vignoli, especialista em orçamento público da Fundação Getúlio Vargas. O Túnel do Tempo, para quem tem mais de 30 anos, em que Tony e Doug viajam pelo tempo para estudar e analisar o percurso e os problemas do lançamento tributário, da decadência e da prescrição, que o Bruno sabe, é uma matéria que brinca com o tempo, até que ponto o direito pode voltar ao tempo, regular o tempo, analisando as teses do STJ e, centralmente, o empréstimo compulsório sobre combustíveis. E, por fim, trabalhando com Fritz Lang, por fim não, na verdade, 3 últimos capítulos. Tributação no setor industrial, em que analisa os vários tributos incidentes sobre a atividade industrial. Tributação no setor de serviços, quem que é a dupla? Tonico e Tinoco. Meu pai ouvia muito isso, que tem o assunto de fundo, que é o Zeca Violeiro, se ele tem que pagar tributo ou não. Tem a musiquinha da Moreninha Linda, do Meu Bem Querer. Escreveram aí Aires Barreto, especialista máximo de ISS, José Roberto Pisani, sócio dono hoje em dia do Pinheiro Neto, Marcelo Canon Batista também tem um livro espetacular sobre ISS, e última aula, O Beijo da Mulher-Aranha, essa aranha, essa teia, que é a tributação do setor comercial, estudando o ICMS, as suas relações através de várias análises, com José Roberto Rosa, agente fiscal da Receita de São Paulo, da FASESP, diretor da FASESP, Elide Bifano, professora sócia da Pricewaterhouse, e Daniel Peixoto, o pescador, que trabalha comigo. Enfim, encerrando, o compromisso aí que a Anfip e eu tenho para, a partir de agosto, não é, Miguel? Começar a circular, de capítulo por capítulo, essas entrevistas e análises de toda essa história da tributação no Brasil. Muito obrigado, desculpe o passar da hora.